Nos meus estudos de psicologia, um dos casos que mais me chamou a atenção era o caso do Sr. S. Esse era um caso de um homem que tinha uma das habilidades de memórias mais incríveis que você vai ouvir falar. Esse caso é apresentado pelo Alexander Luria, um psicólogo médico russo. Ele apresenta o fato de que em 1920 o homem chegou em seu laboratório com um pedido para testar sua memória. Nessa época, o Sr. S era um repórter. O Sr. S, nesse caso, é o homem com a memória excepcional. Esse repórter trabalhava em um jornal local e foi ao laboratório do cientista, que era o Luria, como um pedido do editor. O pesquisador fala que toda manhã o editor fazia uma reunião e distribuía a tarefa do dia. O editor notou que S nunca fazia uma anotação. Ao tentar repreendê-lo, esse editor se surpreendeu quando S, a seu pedido, conseguiu repetir todas as atribuições palavra por palavra. Um fato interessante é que quando o editor perguntou para S sobre sua memória, o Sr. S demonstra surpresa, porque para ele não havia nada de incomum em se lembrar de tudo que lhe diziam. Para ele, pelo que parece, era uma coisa recorrente normal. E, sei lá, pelo visto ele viveu a vida dele toda sem notar que as pessoas tinham uma propensão para esquecer facilmente as coisas. É um negócio meio estranho. Parece aquele clichê de anime que o cara é fodão, só que ele é tão fodão que ele nem nota que as outras pessoas não são tão fodões quanto ele. Isso é um clichê extremamente típico, pelo menos hoje em dia. Para entender a potência da memória dele, a gente pode pegar um dos relatos que Luria dá no livro dele, The Mind of a Mnemonist, ao descrever seus experimentos. Aqui eu vou falar como se eu fosse o Luria. Dei a S uma série de palavras, depois números, depois letras, lendo-as lentamente para ele ou apresentando-as por escrito. Ele leu ou ouviu com atenção e depois repetiu a matéria exatamente como havia sido apresentado. Aumentei o número de elementos em cada série, dando-lhe até 30, 50 ou mesmo 70 palavras ou números, mas isso também não representou nenhum problema para ele. Ele não precisou memorizar nenhum material. Se eu lhe desse uma série de palavras ou números que lia lenta e distintamente, ele ouvia com atenção. Às vezes me pedia para parar e pronunciar uma palavra com mais clareza, ou, em caso de dúvida, se tinha ouvido uma palavra corretamente, perguntava que eu repetia. Geralmente, durante o experimento, ele fechava os olhos ou olhava para o espaço, fixando o olhar em um ponto. Quando o experimento terminava, ele pedia que fizéssemos uma pausa, enquanto ele repassava mentalmente o material para ver se o havia retido. Então, sem mais nenhum momento de pausa, reproduzia a série que lhe havia sido dita. A experiência indicou que ele poderia reproduzir uma série na ordem inversa, do fim ao início, com a mesma simplicidade que do início ao fim, que ele poderia prontamente me dizer qual palavra seguia a outra em uma série, ou produzir a palavra que precedeu aquela que eu nomearia. Ele fazia uma pausa por 1 minuto, como se procurasse a palavra, mas imediatamente depois conseguia responder às minhas perguntas e geralmente não cometia erros. Não tinha importância para ele se a série que lhe dei continha palavras significativas ou sílabas, números ou sons sem sentido, quer tenham sido apresentados oralmente ou por escrito. Tudo que ele exigiu foi que houvesse uma pausa de 3 a 4 segundos entre cada elemento da série. Ele não teve dificuldade em reproduzir tudo o que eu lhe dei. Como experimentador, logo me encontrei em um estado que beirava a confusão total. Um aumento em uma extensão de uma série não levou a nenhum aumento perceptível na dificuldade de S,
e simplesmente tive que admitir que a capacidade de sua memória não tinha limites distintos, que eu tinha sido incapaz de realizar o que se pensaria ser a tarefa mais simples que um psicólogo pode realizar: medir a capacidade da memória de um indivíduo. Marquei uma segunda e depois uma terceira sessão com S. Estas foram seguidas por uma série de sessões, algumas delas com dias e semanas de intervalo, outras separadas por um período de vários anos. Mas estas sessões posteriores apenas complicaram mais ainda a minha posição como experimentador, pois parecia não haver limite nem para a capacidade de memória de S, nem para a durabilidade dos vestígios que ele reteve. As experiências indicaram que ele não tinha dificuldade em reproduzir qualquer série longa de palavras, mesmo que estas lhe tivessem sido originalmente apresentadas uma semana, um mês, um ano ou mesmo muitos anos antes. Na verdade, algumas dessas experiências destinadas a testar sua atenção foram realizadas sem que ele fosse avisado, 15 ou 16 anos depois da sessão em que ele originalmente recordara as palavras. No entanto, invariavelmente, eles tiveram sucesso. Durante essas sessões de teste, S ficava sentado com os olhos fechados, fazia uma pausa e depois comentava: sim, esta é uma série que você me deu uma vez quando estávamos em seu apartamento. Você estava sentado à mesa e eu na cadeira de balanço. Você estava vestindo um terno cinza e me olhou assim. Agora então posso ver você dizendo. E com isso ele desenrolaria a série exata como eu havia apresentado a ele na sessão anterior. Se levarmos em conta que S já havia se tornado um conhecido mnemonista, que tinha que lembrar centenas e milhares de séries, o efeito parecia ainda mais notável. Outra característica única que o S tem é a sua sinestesia. Enquanto condição neurológica é um termo que descreve um fenômeno perceptivo no qual a estimulação de uma via sensorial ou cognitiva leva a experiências involuntárias em uma segunda via sensorial ou cognitiva. S transformava de modo automático as palavras em imagens vivas e estáveis, em que pode ver e, em alguns casos, sentir tato, olfato e paladar. Pelas palavras de S, normalmente experiencio o gosto e peso de uma palavra, e não preciso fazer esforço algum para me lembrar dela. A palavra parece ressurgir por si só. O que sinto é algo oleoso escorrendo pela mão ou um leve comichão na mão esquerda, causada por uma massa de pontos minúsculos e levíssimos. Nessas situações eu achei realmente incrível, e eu fico pensando que em algumas palavras deveria ser um tormento. S não conseguia simplesmente desligar esse processo de codificar as palavras. Na hora de ler, esse processo era um tanto quanto trabalhoso, pois as palavras faziam imagens que eram acumuladas umas às outras. Além disso, essa memória causava problemas em como pensava, uma vez que, como sua memória pulava de imagem para imagem, ele tinha problemas para apreender relacionamentos complicados e ideias abstratas. Ao que parece, os dons dele vinham com um preço. Bom, por hoje é só. Se vocês gostaram e talvez querem mais, porque tem aquele livro que o Luria fez, que eu tirei partes, tem mais coisa eu poderia botar. É só vocês darem um like, comentarem, compartilharem, para eu saber o feedback de vocês. Obrigado por terem visto e tenham um ótimo dia.